Vamos começar criando um retângulo. Ajuste os parâmetros para 86 por 83 centímetros. Certifique-se de centralizar o retângulo na cena. Vamos adicionar o Edit Spline e converter os pontos para corner. Deletamos a aresta da frente e com o Fillet, no modo de vértices, arredondamos a parte traseira do nosso retângulo. Retornando ao retângulo aqui no painel de modificadores, vamos habilitar a renderização no viewport e vamos adicionar a espessura ao nosso retângulo. Vamos colocar 3 por 55 centímetros. Agora, ao retornar ao Edit Spline, ele já vai criar a forma com a edição que fizemos. Vamos ajustar aqui na cena, no eixo de Z, e adicionar um Edit Poly. Agora utilizamos o Ring e o Connect de arestas para adicionar duas arestas para criarmos um corte aqui no centro da peça. Vamos adicionar mais um loop na parte da frente. Ajustamos também com o Connect de arestas. E vamos fazer o mesmo do outro lado da peça. Agora selecionamos as faces onde vamos deletar. Vamos fazer o mesmo no interior do objeto. Apertamos o Delete. Agora vamos utilizar o Bridge para fechar esses espaços. Aqui eu seleciono duas arestas e depois seleciono todas as bordas, desmarco os cantos e com o Bridge fechamos os espaços. Feito isso, vamos aplicar um chamfer nas bordas para arredondar. Ajustamos aqui o tamanho de acordo com o que desejamos no objeto e confirmamos com OK. Agora vamos deletar essas arestas que ele criou, nós não precisamos dela, e vamos criar uma nova ligação da malha utilizando o nosso cut. Vou criar uma aqui para o lado, essa conectamos na lateral e essa outra na parte inferior. Vamos fazer o mesmo na parte superior do objeto. Removemos as arestas e com a ferramenta de Connect vamos conectar e também com o Cut vamos criar essa nova conexão entre as vértices. Aqui, como precisamos fazer o mesmo no interior do objeto, eu vou fazer apenas dessa parte de trás do modelo. Vou fazer aqui agora na parte da frente. Aqui temos 3 arestas, então só utilizar o Connect. Feito isso, vamos utilizar a simetria para espelhar a forma no eixo de Z e também no eixo de X. E agora podemos adicionar um Edit Poly e selecionar todas essas faces do exterior do objeto. Aplicamos um Detach para separar. Vamos deletar o interior. E agora com o Shell, damos espessura novamente ao nosso modelo, dessa vez com o exterior e o interior com a mesma forma, tá? Feito isso, podemos converter em Editable Poly. Vou remover essa aresta de trás, adicionar 2 novos segmentos com o Connect de arestas e vamos utilizar o chamfer novamente para criar um detalhe aqui na parte de trás do nosso objeto. Vamos ajustar o tamanho. Agora selecionamos essas faces, podemos deletar. Na parte superior vamos remover essa aresta e adicionar 2 novos loops para preenchermos a forma. Vamos fazer o mesmo no interior. E agora vamos fechar os espaços com o nosso Bridge. Lembrando que os atalhos que eu estou utilizando estão aparecendo no canto inferior esquerdo da tela. Vou fazer o mesmo aqui deste lado, selecionando as arestas e utilizando o Bridge. O mesmo na parte superior e no lado esquerdo. Ok, feito isso, vamos agora selecionar as faces superiores do nosso objeto
Vamos aplicar um detach com a opção de clone ligado. E agora ajustamos para que feche esse espaço. Vamos utilizar essas faces para criar um detalhe aqui no interior do nosso objeto. Eu vou utilizar 2 novos loops no centro para deixar com que essa face fique um pouco para dentro do objeto. Selecionamos as faces do exterior, utilizamos o detach e vamos utilizar apenas essas faces para criar o nosso detalhe. Vou adicionar aqui o modificador de Unwrap para criar um mapa desse nosso objeto, para criar a malha. Vamos utilizar o Project e utilizar a opção de Unfold aqui no nosso Unwrap. Vamos selecionar as arestas e vamos alinhar tanto na horizontal quanto na vertical e depois centralizar o modelo aqui dentro do nosso painel. Bom, feito isso, vamos rodar um script. Vamos aqui em Script, Run Script. O script é o V2Mesh. Ele cria uma cópia do nosso objeto e adiciona um Morpher, assim planificando o nosso objeto 3D. Agora vamos criar os detalhes da face que nós criamos. Eu vou utilizar um plane. Vou adicionar valores aqui de 1 e 0,4. Segurando o Shift, vamos criar uma cópia. Vou adicionar um loop no centro e descê-lo aqui no objeto. Vamos criar uma trama bem simples. Vou criar uma cópia, alinhamos as cópias e utilizamos o Transform para flipar o nosso objeto. Vamos flipar também a face e utilizar o Attach para unir as duas faces. Com o Weld vamos soldar os pontos. Vamos criar uma cópia também do nosso plano que ficou em pé. Utilizamos o Attach para uni-los. Vamos utilizar o Ring e criar 2 novos loops aqui no centro do nosso plano. Colocar o valor de 60. Vamos deletar a parte de cima e a parte de baixo dessas arestas. Feito isso, vamos criar uma cópia desse nosso detalhe lateral, desse nosso detalhe na horizontal, segurando o Shift. Arrastamos para cima e vamos flipar agora as faces dele também, como fizemos no outro objeto. Vamos criar uma cópia do nosso plano, alinhamos aqui no eixo. Vamos alinhar também a nossa trama no centro do nosso objeto que criamos a cópia. Feito isso, vamos utilizar o Attach. Vamos flipar essas faces e agora podemos unir todos os objetos. Vamos soldar esses pontos do centro com o Weld e remover essa aresta. Feito isso, já temos o nosso modelo aqui para nós criarmos as repetições. Para isso, vou posicioná-lo aqui na parte inferior do nosso plano e utilizar o modificador de Array. Aqui temos a opção de Count. Eu vou alterar o offset para -1 para ele criar as cópias para cima. E aqui em Count, no eixo de X, eu vou colocar o valor de 70. Aqui eu vejo que está um pouco grande, então vamos diminuir, colocar 60. E no eixo de Y, vamos colocar o valor de 70. Agora vamos utilizar o Scale. Antes disso, vamos alterar o Count no eixo de X para 55. E agora utilizamos o nosso Scale. Vou alterar aqui para 50%. E aqui vou aumentar o valor no eixo de Y. Assim ajustamos para que as cópias comportem a nossa face aqui e preencham o modelo. Não precisa ser perfeito, mas que preencha toda a área das nossas faces. Feito isso, eu vou utilizar o Align para alinhar em todos os eixos. E agora vamos converter em Editable Poly. Feito isso, vamos mudar para o modo de vértices. Selecionamos todas as vértices e vamos aplicar um Weld para soldar todos os pontos, já que o Array não solda os pontos, apenas cria cópias do nosso objeto. Feito isso, podemos adicionar o modificador de Skin Wrap. Vamos aqui na lista de modificadores. Vamos aqui em Parameters e vamos clicar em Add. Clicamos na nossa face e aqui embaixo ele faz o cálculo do nosso skin. Agora vamos retornar a nossa face que criamos com o VMesh e aqui vamos abaixar o valor de 100 para 0 para ele retornar à posição original. Você pode reparar que
não está funcionando corretamente. Vamos ajustar isso alterando aqui o nosso forma de deformação do Skin Wrap para a face. E assim temos o nosso detalhe funcionando corretamente. Vou converter em Editable Poly e agora alinhar na nossa face, que foi criada primeiro. Podemos deletar essa cópia e deletar também a face do interior. Aqui temos os nossos detalhes funcionando corretamente dentro da nossa estrutura que criamos. O que vamos fazer agora é utilizar o modificador de Shell para dar espessura ao nosso detalhe. Vamos ajustar o valor aqui em Inner Amount para 0.2. Aqui agora 0.1. E em Alter para 0,05. Adicionamos o modificador de Open Subdivide e aqui vemos o modelo funcionando corretamente. Ok, feito isso, vamos adicionar um Symmetry. Eu vou descer ele aqui na barra dos modificadores, deixar logo acima do Editable Poly. Vamos ajustar a simetria para o eixo correto. Neste caso seria o eixo de Y e vamos centralizar no eixo de X para espelhar corretamente o nosso detalhe. Ok, temos o detalhe já criado, vamos agora para a outra parte do modelo. Vamos agora selecionar uma caixa, vamos criar aqui um detalhe na frente do nosso objeto. Basta clicar e arrastar e depois ajustar a posição aqui mais ou menos acima. E também ajustamos o tamanho do nosso detalhe. Eu vou utilizar o Snap para alinhar na face da frente. Agora eu vou criar uma cópia com a opção de clone ligada. Vou posicionar um pouco mais acima e converter em Editable Poly. Vamos trazer essa face para trás para criar a base onde será o estofado da nossa cadeira. Vou adicionar um chamfer nas bordas para arredondá-las. Vamos colocar aqui o valor de 2. Vamos utilizar o nosso Connect de arestas para ligar lateralmente. E com o nosso Cut, vamos criar esses pontos na parte de trás do modelo. Vamos fazer apenas na metade, já que temos a nossa simetria para espelhar a forma. Aqui eu vou ajustar um pouco melhor os pontos para que não fiquem tão tortos. Ok, vamos utilizar a simetria no eixo de X e também no eixo de Z. Vou aproveitar e criar o Cut aqui também na parte da frente para ligar o modelo corretamente. E aqui vemos que já criamos esse nosso objeto. Eu vou converter em Editable Poly e aqui ajustar o tamanho do nosso estofado, tá? Vamos ajustar aqui com o Scale mesmo. Feito isso, eu vou ajustar as linhas do centro e vamos adicionar um novo loop de suporte na parte da frente. Vamos selecionar agora todas as arestas do modelo para criar um arredondamento utilizando o nosso chamfer. Vou selecionar aqui a frente também do modelo. Aqui vamos ajustar o tamanho. Feito isso, vamos selecionar essas arestas das laterais do objeto. Antes eu vou adicionar um loop de suporte na parte de baixo. E agora, selecionando as arestas, vamos aplicar um Extrude. Vamos criar um leve entalho aqui na lateral do objeto. Feito isso, adicionamos o modificador de Open Subdivide e vemos como o modelo está se comportando. Agora eu vou adicionar um novo Editable Poly e vou utilizar as opções de Push para criar um efeito aqui de estofado na nossa malha. Vamos ajustar a força aqui do nosso brush e aos poucos vamos criando uma leve ondulação no nosso objeto. Aqui este nosso brush do 3ds Max ele é bem sensível e você não pode utilizar a opção de Ctrl Z nele, já que ele vai criar alguns defeitos na malha. Então certifique-se de criar os detalhes levemente e depois ir ajustando utilizando a opção de Relax e Soften.
também aqui do nosso painel de modificadores do brush. Aqui eu estou utilizando na frente para quebrar essa parte reta e também para suavizar as faces do nosso estofado. Aqui podemos notar a diferença. Eu vou agora criar aqui um pouco de arredondamento nas laterais. Lembrando que depois que criarmos esses nossos detalhes, podemos utilizar a simetria e espelhar a forma no lado que ficou melhor aqui no nosso modelo. Ok, agora que criamos isso, eu vou utilizar o Shift para criar um leve arredondamento aqui nesse nosso estofado na parte lateral. Eu já estou satisfeito com o resultado. Vou retornar aqui o modelo. Vamos selecionar esse nosso detalhe da frente. Vamos ajustar aqui a altura. Também as laterais para que combine com a nossa forma principal. Vou utilizar um chamfer para arredondar um pouco os cantos, assim deixando o modelo não tão duro com as faces muito quadradas. Agora vamos criar uma nova box para criar uma almofada, aqui que seria a parte do encosto da nossa cadeira. Aqui podemos ajustar o seu tamanho. Vou colocar o valor aqui de 53 e vou adicionar uma leve rotação para trás aqui no modelo. Ajustei aqui para 50 e com isso temos aqui uma base do estofado. Aqui em segmentos vamos deixar em 2, depois 27 e 26 para que possamos criar os detalhes aqui utilizando o modificador de cloth do nosso 3ds Max. Estou ajustando aqui para que ele se adeque melhor à forma da nossa cadeira. E agora podemos adicionar o modificador. Vamos em propriedades do objeto. Vamos alterar a nossa box para cloth e vamos adicionar a nossa base da nossa cadeira como colisão e também a parte de baixo também como colisão. Eu costumo deixar o offset em 0,2 e fazer a simulação utilizando aqui o Simulate com a barra da nossa timeline, criando a simulação. Assim podemos selecionar o tempo onde a simulação está melhor para a gente. Depois podemos apenas converter em Editable Poly e podemos deletar agora o modificador de cloth que ele adiciona automaticamente nos outros objetos. Feito isso, vou selecionar todas essas arestas das bordas e vou adicionar um Extrude para criar um detalhe aqui na nossa almofada do encosto. Por fim, adicionamos o modificador de Open Subdivide para suavizar a forma. Vamos fazer o mesmo agora nessa parte de baixo. Eu vou selecionar as arestas das bordas para aplicar um chamfer e logo em seguida utilizar um modificador para suavizar a sua forma. Vamos fazer o mesmo agora nas bordas de fora, da nossa cadeira, selecionando todas as arestas. E assim podemos criar o chamfer, criando esse leve arredondamento, não deixando a forma tão dura, tão bruta no nosso modelo. Certifique-se de selecionar todas as arestas no modelo e aplicar o chamfer logo em seguida. Agora adicionamos o modificador de Open Subdivide e aqui vemos que temos um pequeno problema aqui na parte de trás do modelo, onde temos uma face que ficou triangulada. Então vamos resolver isso ajustando a nossa malha. Eu vou remover algumas arestas e fazer novamente a ligação da malha utilizando ferramentas como Cut e o nosso Connect de arestas, bem como o Target Weld e o Collapse. Vamos linkar essas
Vamos linkar as novas vértices na face superior e depois utilizar um mirror para espelhar a forma. Vou fazer o mesmo no interior do objeto, já que ele é exatamente igual à parte da frente. Vamos aqui utilizando a ferramenta de Cut e depois o nosso Target Weld. Ok, feito isso, vamos agora adicionar a simetria. E assim temos essa base do modelo já ajustada. Vou criar agora alguns cilindros para complementar a forma do nosso modelo. Vamos utilizar a simetria e criar uma cópia para trás, ajustando a sua posição para que combine com a cadeira. Vamos converter essa nossa base do estofado para Editable Poly e agora eu vou selecionar as faces de baixo para criar a base que sustenta esse nosso estofado. Vamos melhorar aqui essa malha, removendo algumas vértices e fazendo algumas ligações nas arestas utilizando a ferramenta de Cut. Aqui na parte de trás vamos adicionar um novo loop com connect de vértices, ligar algumas vértices. Agora podemos utilizar o Shell para dar espessura e assim temos essa nossa base quase criada. Vamos apenas ajustar a parte da frente para que não atravesse o nosso detalhe da parte frontal do objeto. Feito isso, adicionamos alguns loops de suporte e um modificador para suavizar a sua forma. Aqui, retornando para a base da nossa cadeira, eu vou adicionar alguns loops de suporte para manter as curvaturas um pouco mais firmes, já que sem os loops essas curvas estavam ficando um pouco distantes e um pouco irregulares. Então vamos adicionar 2 loops de suporte ao longo de todo o objeto, próximo às partes onde a aresta muda de direção. E assim temos a base sólida e firme do nosso modelo. Com isso temos a nossa cadeira finalizada. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Aqui vemos os detalhes, como ficou bem encaixado aqui com o modelo. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham curtido esse nosso conteúdo de hoje. O vídeo vai ficando por aqui, até a próxima, valeu!